Olá, bom dia, que alegria a gente poder se reunir mais um domingo em torno do nome de Jesus, para juntos sermos edificados, nutridos, para que a gente nesse domingo a gente possa ouvir aquilo que Deus tem para nós. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que se juntam com a nossa família Conviver, para adorarmos a Deus e para ouvirmos aquilo que Ele tem para nós. Se você puder compartilhar essa mensagem com os seus amigos, com os seus familiares, vai ser muito legal a gente poder propagar e multiplicar essa mensagem. Quero começar esse nosso encontro com uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá da gente se reunir em torno do nome dele, como eu disse, para que a gente ouça a voz e para que a gente saia desse tempo edificado e com essa certeza de que Deus falou com a gente e que Deus tem algo para nós. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Agradecemos ao Senhor por mais uma semana. Agradecemos pelo teu amor, agradecemos pelo teu cuidado, agradecemos pela tua proteção, agradecemos porque o Senhor tem sustentado a nossa vida e nós reconhecemos que isso é cuidado, é bondade, é graça do Senhor. E nós chegamos aqui para mais um domingo com o nosso coração grato, com o nosso coração cheio de alegria, com essa certeza que até aqui o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é bom e nós queremos te louvar pela tua bondade, pela tua graça e pelo teu amor sobre nós. Pedimos que esse seja um tempo especial, um tempo da tua bondosa mão sobre nós, um tempo onde a gente ouça a tua voz e a gente perceba aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Eu quero convidar você, a gente tem a alegria de ter nesse domingo a participação de um amigo querido, que é o Alan Marino. Ele vai dirigir a gente em 2 canções e eu queria que você, mesmo aí na sua casa, se preparasse e louvasse a Deus com a gente, adorando a Ele pela sua morte, pela ressurreição, pela cruz que nos dá vida, que nos dá sentido da vida. E é sobre isso que o Alan vai cantar e a gente quer se reunir junto com o Alan nesse momento, para juntos adorarmos ao Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo.
vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que bom que a gente pode adorar a Deus como família de Cristo juntos nessa manhã. E a gente quer dar nesse momento sequência na série que nós temos pensado nesse mês. Domingo passado nós começamos essa série que nós chamamos de Cruciforme, a vida no formato ou na forma da cruz. Se você ainda não assistiu, você pode acessar aí o vídeo do domingo passado. E a gente começou conversando sobre a cruz, Jesus dando um novo significado para a cruz. Estamos pensando nesse tema, especialmente esse mês, por ser o mês da Páscoa, o mês onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. E a gente decidiu conversar sobre a nossa vida na forma da cruz. E como eu disse, domingo passado nós vimos como Jesus dá um novo significado para a cruz. Algo que era visto como vergonhoso, algo que era visto como símbolo de vergonha e de desprezo. Jesus, ele dá um novo significado. Agora, em Jesus, a cruz é símbolo de amor, de perdão e de graça. E hoje, nessa manhã, eu quero pensar com você sobre a verticalidade da cruz. Nós queremos pensar nesse aspecto. Deus agindo por meio do seu Filho em favor de toda a criação através da cruz. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que Paulo escreve aos Colossenses. Colossenses, capítulo número 1, versículo 15 até o versículo 20, nós vamos ler nesse primeiro momento, e eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta. Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20. Olha o que Paulo diz. O Filho é a imagem do Deus invisível, é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai o reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Nós continuamos no livro de Colossenses, mas demos aqui uma retornada para o capítulo 1, e só para lembrar você um pouco desse contexto. Paulo, quando escreve essa carta à cidade, à igreja que se reunia em Colossos, ele escreve essa carta preso. Ele está num confinamento, ele está preso provavelmente na cidade de Roma. E havia um problema nessa igreja. O problema é que existia um ensinamento que estava ameaçando a igreja daquela cidade. Alguns estudiosos vão dizer que a igreja estava começando a acreditar, e esses ensinos estavam chegando dentro da igreja, que anjos
seres espirituais, eles podiam ajudar e proteger contra espíritos maus, uma crença popular daquele tempo entre os judeus. E esse tipo de crença estava levando as pessoas a praticar alguns ritos. Eles estavam começando a participar de alguns rituais para que eles fossem protegidos desses espíritos maus e ficassem livres dos seus problemas. A influência dessa crença para dentro do contexto da comunidade de fé começou a preocupar o apóstolo Paulo. E porque de alguma forma aquilo que Cristo dizia e aquilo que Cristo tinha feito não estava sendo levado em consideração. As pessoas não estavam olhando mais para Jesus, mas estavam acreditando naquela crença. E o objetivo dessa carta é para que os cristãos eles fossem encorajados. Paulo escreve a carta aos Colossenses para que eles permanecessem firmes, para que eles crescessem, para que eles se tornassem gente madura, para que eles não fossem mais levados por esses falsos ensinamentos. Tendo isso na sua mente, entendendo um pouco desse contexto, ainda que de maneira superficial, eu quero pensar algumas verdades que Paulo fala sobre Jesus nesse texto. Porque o que Paulo quer é que os cristãos em Colossos e, consequentemente, nós, nos dias que vivemos, nós olhemos para Jesus. Olhemos para aquele que Hebreus vai chamar como autor e consumador da nossa fé. Paulo, ele apresenta, e alguns historiadores, estudiosos vão dizer que esses versículos que nós lemos, do versículo 15 até o versículo 20, fazia parte de um poema, de uma canção que era entoada, que era falada naquela época. E Paulo ele vai apresentar para nós algumas verdades sobre Jesus. E a primeira delas que nós lemos aí do versículo 15 ao versículo 17, vai nos apresentar Jesus como o Senhor da criação. O texto começa dizendo isso, se você acompanhar aí, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele todas as coisas foram criadas. Tudo foi criado por meio dele, tudo foi criado por ele. A ideia aqui é que Jesus é o propósito da criação, ele é o centro de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, o mundo subsiste nele, tudo converge nele, ele é o centro de tudo e de todas as coisas. O texto que nós lemos, a versão que nós lemos, diz que ele mantém tudo em harmonia. Ele é aquele que mantém o universo. Então nós podemos afirmar junto com Paulo, e Paulo está deixando isso claro para nós, que Jesus é o Senhor da criação, de tudo que existe. Mas no versículo 18 e versículo 19, Jesus vai ser apresentado como o Senhor da nova criação. Ele o texto vai dizer isso para nós, ele é o cabeça do corpo. Paulo aqui está fazendo uma referência a Jesus como o supremo líder, aquele que sustenta o corpo, a igreja. Ele é o princípio, ou seja, supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. O que Paulo está querendo dizer aqui é que Jesus ele é o fundador de um povo. Por conta da ressurreição, ele governa a igreja por ser herdeiro. Ele é o primeiro, ele é o principal, ele tem a primazia. O texto diz para nós que nele está toda a plenitude. Em Jesus, isso é muito importante você saber e lembrar disso. Em Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos para chegar até o Pai. Ele basta, ele é suficiente para nós enfrentarmos os poderes do mal, para nós enfrentarmos a força do mal que Cristo venceu, mas ela ainda está atuante no mundo. O que nós precisamos é de Jesus.
para nós cumprirmos a nossa missão de sermos testemunhas dele, o que nós precisamos é de Jesus. Jesus é o Senhor da nova criação, nós precisamos lembrar disso. Um novo mundo começou a partir da ressurreição de Jesus. E nós somos lembrados disso pelo apóstolo Paulo. Em Jesus, uma nova criação começa. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o que Paulo apresenta para nós aqui, no versículo número 20. Jesus que é o Senhor, Jesus que é o primeiro, Jesus que tem primazia sobre todas as coisas. O Paulo aqui, nesse versículo 20, ele nos apresenta Jesus como aquele que reconcilia todas as coisas na terra e nos céus. Eu queria que você pensasse, porque para que haja reconciliação, é necessário que haja uma inimizade. E essa é a ideia da palavra reconciliação, é isso que Jesus faz. Ele acaba, ele destrói a inimizade para que haja reconciliação. A inimizade, ela é destruída. E aí talvez você me pergunte, Davi, mas como isso é feito? O texto diz para nós que isso foi feito, Jesus feito a paz pelo sangue da sua cruz. Ou seja, a cruz é o centro da história humana, e não apenas humana, mas cósmica. Porque o sangue de Jesus foi derramado. A partir daquele momento, nós temos amizade com Deus de volta. E o que Paulo está dizendo é que tudo que há no céu e na terra, toda a criação é reconciliada com Ele. Então eu queria que você prestasse atenção nessas imagens. Paulo apresenta Jesus como o Senhor de toda a criação. A reconciliação é algo cósmico. A reconciliação é algo que afeta toda a existência, tudo aquilo que foi criado. Mas o texto que nós lemos diz que, além de ser cósmico, Jesus é o Senhor de uma nova criação. Ele levanta, ele funda um povo, ele funda a igreja, e Jesus é o Senhor da igreja. Mas não fica só por aí, não fica Jesus reconciliando só o mundo e nem só a igreja, mas o texto continua. E talvez a pergunta que você está fazendo é, Davi, mas o que isso tem a ver comigo? E eu quero convidar você a continuar o texto. Olha o que o versículo 21 em diante diz para nós. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele, de novo, os reconciliou consigo por meio da morte do seu filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Paulo, então, ele vai trazendo essa reconciliação para mais perto da gente. Porque Cristo, como eu já disse, é o reconciliador do mundo. Existe uma dimensão cósmica na reconciliação, mas existe algo ligado à igreja. Jesus é o Senhor de uma nova criação, e isso chega até a minha vida e chega até a sua vida. Porque Paulo aqui está fazendo uma separação clara do antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, ele vai definir a gente, e ele define aqueles que vivem sua vida contrários, de costas, não ligando, não considerando aquilo que Deus tem a dizer sobre a mim, sobre a sua vida. Ele vai dizer que esses são o quê? Esses estão longe de Deus, são inimigos de Deus, são separados por seus maus pensamentos e más ações. A ideia aqui é que se nós não
não nos reconciliarmos através da cruz de Cristo com Deus, nós temos um outro rei. Nós estamos em um estado de alienação. Nós vivemos em hostilidade contra Deus. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que a reconciliação por meio da morte no corpo físico de Jesus, ou seja, os pregos, o sangue derramado, nos possibilita a vivermos um novo relacionamento com Deus. E esse novo relacionamento com Deus serve, nos possibilita também a nós nos apresentarmos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Quando ele diz que, como resultado da morte de Jesus na cruz, nós somos apresentados para Deus. E nós somos apresentados para Deus agora como, segundo o apóstolo Paulo, santos, ou seja, antes nós estávamos longe, mas agora nós somos separados, nós somos consagrados, nós somos totalmente entregues à vontade de Deus. Mas nós não somos apenas santos, mas também nós somos apresentados sem culpa. E a ideia aqui é de limpeza, sem mancha. Aqui a ideia que Paulo está fazendo com que os seus leitores lembrassem do sacrifício do Antigo Testamento. Ele está dizendo que agora em nós, quando nós nos reconciliamos por esse sangue que foi derramado na cruz, nós não temos mais culpa alguma. E é interessante porque se não há culpa, se não há mancha, se nós estamos limpos, nós estamos prontos para o sacrifício. Estamos prontos para encarar a vida, o que quer que seja. Porque nós estamos prontos, sem culpa alguma. E também o texto vai dizer que nós estamos livres de qualquer acusação. Não há possibilidade, meu irmão e minha irmã, de sermos acusados. Estamos totalmente imunes a qualquer acusação, a qualquer vergonha que Satanás queira lançar sobre as nossas vidas. Jesus levou todo o nosso pecado sobre ele. E Paulo termina esse texto no versículo 23 dando algumas orientações. Continuem a crer nessa verdade. Paulo está chamando os crentes de Colossos e nos chama a mim e a você para que nós continuemos firmes na fé. Para que a gente não viva a nossa vida de qualquer maneira, não, mas que a gente persevere em sermos amigos de Deus, que nós perseveremos nessa nossa amizade, nesse conhecimento de quem Deus é, porque a fidelidade é uma marca daqueles que foram reconciliados. E ele vai terminar dizendo, não se afastem da esperança do Evangelho. Esse Evangelho que foi pregado a vocês, esse Evangelho que diz que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está reconciliando todas as coisas, o mundo, aquilo que foi criado, mas Ele nos reconcilia também com Ele. Não se afastem dessa esperança que o Evangelho coloca sobre nós e coloca para nós. Não se afastem disso, mas continuem firmes. A ideia aqui é que muitos outros ensinos estavam chegando, muitas outras coisas eles estavam ouvindo, mas que o que Paulo está querendo chamar a nossa atenção é, diante de tudo que vocês ouvem, permaneçam firmes no Evangelho, permaneçam firmes naquilo que Jesus fez por vocês na cruz do Calvário. Dito isso, eu quero terminar pensando que a verticalidade da cruz nos ensina ou nos leva a pensar em agir em algumas direções. Deus agindo em nosso favor. Deus enviando Jesus para morrer na cruz, para nos reconciliar com Ele. Isso leva a eu ter que tomar algumas decisões, a eu ter que ponderar algumas coisas. Eu quero terminar colocando essas reflexões para você. Primeiro, será que Jesus é o primeiro em tudo na minha vida?
O texto que nós lemos diz que Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor de tudo. Isso me leva a refletir o quanto Cristo tem sido o primeiro, o quanto Ele tem tido a primazia na minha existência. Será que Jesus é o primeiro no meu casamento? Será que Jesus é o primeiro nas minhas relações? Será que Jesus é o primeiro quando eu tenho que tomar alguma decisão? Será que Jesus, de fato, Ele é o primeiro na minha vida? Por muito tempo a gente aprendeu a fazer uma lista de hierarquia. Então Deus é primeiro, a família em segundo, o trabalho em terceiro. E eu queria talvez desmontar isso aí. E ao invés de você pensar em Jesus como o primeiro, como se tivesse uma ordem de segundo, terceiro, eu acredito que Jesus, como o apóstolo Paulo diz aqui, Ele é o primeiro. E porque Ele é o primeiro, todas as outras coisas vão orbitar em torno de Jesus. Então eu queria chamar sua atenção para isso. Será que Jesus está sendo o primeiro na sua vida? Será que aquilo que você faz, as decisões que você tem tomado nesse tempo, tem refletido isso, a primazia de Jesus na sua vida? Eu creio que esse texto que nós refletimos hoje nos leva a pensarmos sobre isso. Mas também, em segundo lugar, esse texto me leva a pensar e a agir, refletindo e vivendo uma vida de um profundo relacionamento com Ele. Porque essa reconciliação que é cósmica, essa reconciliação que forma um novo povo, isso chega até a minha vida. E isso não foi barato. O texto diz para nós que isso custou sangue. O fato de Jesus ter morrido e ressuscitado para me apresentar diante de Deus tem que mexer com a minha vida. O fato de Jesus ter ressuscitado, isso tem que mexer com a nossa existência. Nós não podemos viver a nossa vida do mesmo modo. Porque em Jesus um novo mundo começa a ser experimentado e nós somos chamados a participar desse novo mundo, sinalizando o reino de Deus, sinalizando a maneira que Deus quer que a gente viva nesse mundo. E a gente só vai conseguir sinalizar se nós tivermos um profundo relacionamento com Ele. De tantos benefícios que a cruz pode providenciar para nós e que providencia, eu acredito piamente que a relação com Deus, nós que estávamos, como o apóstolo disse, longe dele, distante dele, agora nós somos aproximados. O texto aqui, o versículo 21, começa dizendo isso. Isso inclui a vocês. Nós podemos nos relacionar com Deus, nós podemos ser amigos de Deus, nós podemos nos comunicar com Deus, ouvir Deus e termos uma vida totalmente diferente. Por isso eu quero chamar sua atenção para isso. Como que anda ou como você tem levado a sua relação com Deus? Será que você tem se apropriado, você tem se aproveitado aquilo que a cruz nos possibilita, que é termos uma relação? Nós não precisamos mais de sacerdote, não precisamos mais de líderes, de intermediários, não. A cruz nos providencia acesso direto a Deus e nós temos que aproveitar disso. E por último, diante de um tempo de tantas incertezas, diante de um tempo de tantas dúvidas, o chamado que o apóstolo Paulo faz para mim e para você, olhando para a cruz de Cristo, é que nós caminhemos a nossa vida com firmeza e com esperança. Que nós não nos afastemos da esperança do Evangelho, mas que nós caminhemos a passos firmes, de maneira fiel, representando o Deus a quem nós acreditamos. Irmãos, quantas pessoas nesse tempo onde muitos de nós estamos confinados, onde muitos de nós tivemos todas as nossas rotinas alteradas, nós podemos querer fraquejar, queremos desistir, entregar os pontos. Eu quero chamar sua atenção para aquilo que o apóstolo Paulo diz para nós. Vamos nos manter firmes, perseverantes e fiéis. Vamos permanecer
unidos sim, também, mesmo à distância, mas não nos afastando daquilo que nos une, que é o Evangelho. Que Deus dê a graça para mim, que Deus dê graça para você nesse tempo, para que a gente permaneça firme diante das tentações, diante das lutas, diante dessas incertezas todas que estão rondando a nossa vida, o nosso país, a nossa cidade, mas que a gente permaneça firme, que a gente não se afaste e que a gente se lembre daquilo que Jesus já conquistou para nós. Eu creio que esse texto de Colossenses capítulo 1 nos lembra essas verdades. Jesus, ele quer ser o primeiro na nossa vida. Jesus, ele quer que a gente usufrua dessa relação, porque foi para isso. Deus nos reconciliou com Ele mesmo através de Jesus. Nós temos livre acesso, a gente tem que usufruir disso. E a gente é chamado a uma vida de firmeza, a uma vida de perseverança, a uma vida de fidelidade. Que Cristo te abençoe, que Cristo me abençoe, que Cristo derrame graça sobre nós, para que a gente de verdade faça com que essas verdades que o apóstolo Paulo apresenta aqui, para que essa verticalidade da cruz, para essa ação de Deus em nosso favor, que isso encontre lugar na minha e na sua vida, que Cristo seja o primeiro, que nós aproveitemos esse tempo para nos relacionarmos com Deus e para vivermos uma vida com firmeza em Jesus, por aquilo que Ele já fez pela minha e pela sua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa reflexão e pedimos, seja o primeiro, tome o primeiro lugar na nossa vida. Talvez temos que confessar que dizemos com a nossa boca que o Senhor é o primeiro, mas o nosso coração está longe disso. Por isso, em nome de Jesus, Deus, toma o teu lugar na nossa vida. Queremos dar toda a primazia ao Senhor. Queremos dar o primeiro lugar ao Senhor. Nos ajude a entender isso. Nos ajude a aproveitar essa relação que foi providenciada pela cruz. E que essa relação nos mantenha firmes, constantes e fiéis num tempo tão difícil como nós temos vivido. Nós oramos, nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que alegria, que bom poder ter você até esse momento. Quero lembrar você de três coisas, na verdade. A primeira é que nós temos um pequeno grupo que acontece via aplicativo toda terça-feira, 8 horas da noite. Então, se você quiser participar, nós estamos estudando como nós podemos amadurecer e como nós podemos crescer nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, você é convidado, é só mandar um direct para nós via as nossas redes sociais, Conviver Jundiaí, e a gente manda o link para você. Toda quinta-feira nós temos uma live no Instagram chamada Conversa e Conexão. E essa conversa tem sido muito rica, muito abençoadora. Quinta-feira, 8 horas da noite, você pode acessar o Instagram da Conviver Jundiaí. Toda semana a gente está recebendo algum convidado, tem sido um tempo bom. Se você também quer contribuir nesse tempo, ajudar com as nossas despesas que nós temos aí normalmente, você também pode fazer por essa conta que está aparecendo aí, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, que Deus derrame graça e bondade sobre você, que você tenha uma semana abençoada e nós nos encontraremos aqui domingo que vem, a partir das 10 horas da manhã. Eu te espero e nós vamos terminar essa série pensando sobre a horizontalidade da cruz, tá bom? Que Deus te abençoe, uma boa semana, que você tenha uma semana de paz, em nome de Jesus. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder
sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.